Olá, pessoal. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que muita gente se entorce um pouco o nariz, tá? Finanças pessoais. Para muitos pode parecer chato, né? É. Mas olha, entender como lidar com dinheiro é libertador. Total. A gente não quer só falar de planilhas, não. A ideia é te mostrar como o planejamento financeiro te leva mais perto dos seus sonhos, te dá segurança lá na frente e até evita perrengues no presente. É isso aí. E para mostrar que isso é possível, a gente trouxe a história da Lorena Moura, da Fernanda Martins e da Kio Freire, que conseguiram transformar a vida financeira delas com um bom planejamento. E, por falar em ajuda, o consultor financeiro Alexandre Santiago, que orientou essas mulheres, define planejamento financeiro como uma ferramenta tipo um GPS, que te leva do ponto A ao ponto B nas suas finanças, sabe? É uma ótima analogia. É como traçar uma rota, mas em vez de te levar para o lugar físico, te guia para os seus objetivos financeiros. Imagina você controlando seu dinheiro, sem surpresas no fim do mês e realizando sonhos que antes pareciam impossíveis. E demais. E a gente vai te mostrar como fazer isso, passo a passo, desde o básico, como orçamento, investimentos, aposentadoria e seguros, até como lidar com as dívidas e fazer o dinheiro render mais. E não importa se você está começando agora ou já tem experiência, planejamento financeiro é para todo mundo. A Lorena, por exemplo, começou a se planejar com a ajuda do Santiago e conseguiu realizar o sonho da casa própria. Legal, né? Muito. E a Fernanda, depois de organizar as finanças, finalmente fez aquela viagem dos sonhos que vivia adiando. E a Kale, que estava com problemas de dívidas, aprendeu a controlar os gastos e agora tem uma vida financeira muito mais tranquila. Inclusive, o Santiago oferece uma consultoria gratuita, o papo inicial para quem está começando e o plano de saúde financeira, que é mais completo, sabe? E se você prefere ir no seu ritmo, ele tem um curso online, simplifique suas finanças e organize seu planejamento financeiro, e vários vídeos gratuitos no site dele com dicas super úteis. O importante é dar o primeiro passo. Com certeza. Hum. E acredite, entender de finanças pode ser mais fácil e até divertido do que você imagina. Muito mais. E para te provar isso, no próximo bloco a gente vai desmistificar alguns mitos sobre planejamento financeiro. Você vai ver como pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença no seu bolso e te levar mais perto dos seus objetivos. Então já prepara o cafezinho e fica com a gente. Bora lá, então, desvendar esses mitos. Bora! Muita gente acha que para se planejar precisa ser rico, né? Ou então manjar tudo de investimentos, ter uma vida super restrita, sem graça. Tipo, adeus restaurantes, viagens, comprinhas. É isso. É isso que muita gente pensa, mas não tem nada a ver. Planejamento financeiro é sobre organização, consciência, fazer escolhas inteligentes com seu dinheiro. É sobre ter mais liberdade, né? Eu penso. Exatamente. A Lorena, lembra dela? Ela adorava jantar fora toda semana. Sim, lembro. Pois é. Quando começou a se planejar, ela não abriu mão disso, só ajustou, sabe? Em vez de sair todo fim de semana, escolhia aí um dia especial e nos outros dias cozinhava em casa com os amigos, experimentava receitas novas, continuou se divertindo e ainda economizou. E com a economia realizou o sonho da casa própria, né? Isso aí. Planejamento não é sacrifício, é realização de sonhos. Outro mito é achar que investimento é coisa de outro mundo, só para quem entende mercado financeiro. É, aqueles termos técnicos, gráficos. Assusta, né? Mas pode ser muito mais simples do que parece. Hoje em dia tem plataformas, aplicativos que te ajudam a escolher os melhores investimentos de acordo com seu perfil. E por falar em perfil, tem uma idade certa para começar a investir. Olha, nunca é cedo ou tarde demais. O importante é ter seus objetivos bem definidos e buscar informação. Quanto antes começar, mais tempo o dinheiro tem para render. Faz sentido? E se eu já tiver dívidas? Aí quadruplica, né? Que nada. Na verdade, se você está endividado, o planejamento é ainda mais importante. Primeiro, entender de onde vêm essas dívidas, renegociar, criar um plano para quitar o mais rápido possível. E nesse caso, talvez seja bom ter ajuda profissional, né? Com certeza. Assim como o Alexandre Santiago ajudou a Keila a sair do vermelho, um planejador financeiro pode te ajudar a traçar estratégias para lidar com as dívidas e organizar suas finanças. E tem as ferramentas online também, né? Cursos como Simplifique Suas Finanças, do Santiago, que a gente já falou. É isso aí. O importante é não ter medo de pedir ajuda e buscar conhecimento. Aliás, outro mito é que finanças pessoais é um assunto chato burocrático. Né? Nada a ver. Entender como seu dinheiro funciona é libertador e pode até ser divertido. É como um jogo onde você usa as melhores estratégias para alcançar seus objetivos. A Fernanda, que a gente comentou, falou que depois que começou a se planejar, ficou muito mais motivada para controlar os gastos e investir. É gratificante ver o dinheiro crescendo, te levando mais perto dos sonhos, né? É como construir algo especial, tijolinho por tijolinho. Cada conquista te impulsiona para seguir em frente. E para te dar mais um empurrãozinho, no próximo bloco a gente vai falar sobre os primeiros passos para você colocar a mão na massa e começar a organizar suas finanças. Preparado para essa aventura? E aí, pessoal,
prontos para botar a mão na massa e construir um futuro financeiro mais tranquilo, mais próspero. Bora lá. A gente viu nos blocos anteriores que com organização e disciplina, qualquer pessoa pode ter uma vida financeira mais saudável e alcançar seus objetivos, né? Exatamente. E agora, a gente vai te guiar para os primeiros passos dessa jornada. É como se a gente estivesse preparando um terreno para construir a casa dos seus sonhos financeiros, sabe? É uma ótima analogia. E a primeira coisa, como em toda construção, é definir a planta da casa, né? Ou seja, seus objetivos financeiros. A gente falou sobre isso, mas é importante reforçar. Sem metas claras, fica difícil traçar um plano eficiente. É como viajar sem rumo, né? Você pode até chegar em algum lugar, mas, sei lá, não vai ser aquilo que você queria de verdade. É isso aí. Então, vamos lá. Pega seu caderno, respira fundo e lista seus sonhos financeiros. Comprar uma casa, fazer aquela viagem dos sonhos, aposentadoria tranquila, faculdade dos filhos. Vale tudo. E pode sonhar alto, tá? O importante é que esses sonhos virem metas com prazos e valores definidos. Isso, em vez de só falar, quero um carro, define qual modelo, o ano, o valor, em quanto tempo você quer comprar. Assim, você tem uma visão mais clara do caminho. Legal. E depois das metas, o que a gente faz? Hora de analisar a fundação da nossa casa, né? Ou seja, as suas receitas e despesas. Para ter uma base sólida, a gente precisa entender para onde o seu dinheiro está indo, se tem algum vazamento. A gente precisa de um orçamento detalhado, então, né? Anotar tudo, tudo mesmo. Exatamente. E hoje em dia tem vários aplicativos, planilhas online que facilitam isso. Mas, se você prefere o método tradicional, o caderninho também funciona. O importante é ter disciplina para registrar os gastos. E com o orçamento na mão, a gente consegue ver aqueles gastos, tipo supérfluos, que a gente pode cortar ou reduzir sem mudar nosso estilo de vida. E essa economia, por menor que seja, pode ser direcionada para os seus objetivos. Lembra? Pequenas mudanças fazem uma grande diferença no futuro. Verdade. E depois de organizar as finanças, a gente pode pensar no acabamento da nossa casa, os investimentos. Afinal, a gente quer que essa casa seja bonita, segura e que valorize com o tempo, né? Com certeza. E para isso, a gente precisa escolher os melhores materiais de construção, ou seja, os investimentos mais adequados ao seu perfil e seus objetivos. Mas calma, não precisa ser expert em finanças para começar. Muita gente tem medo de errar e acaba nem começando, né? Pois é, mas a gente pode começar com investimentos mais simples, tipo a renda fixa, que é mais segura. Ah, entendi. E aí, conforme a gente vai aprendendo, pode explorar outras opções, né? Exatamente. Renda variável, fundos de investimento, até investir em imóveis. E diversificar também é importante, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. É isso. Ok. É como construir uma casa com diferentes tipos de material, mais resistente, mais segura. E assim como na construção, investir exige planejamento, paciência e disciplina. Não espere resultados da noite para o dia. Mas com dedicação, a gente colhe os frutos do nosso trabalho e realiza os sonhos, né? Com certeza. E se você se sentir perdido, peça ajuda a um profissional, um planejador financeiro, um consultor de investimentos. Eles podem te ajudar a fazer um plano sob medida para você. E aí, tá pronto para construir a casa dos seus sonhos financeiros. Lembra, o futuro a gente constrói hoje. Então vamos juntos nessa jornada. E a gente se encontra no próximo mergulho aqui no The Deep Dive, explorando novos temas e te ajudando a conquistar a liberdade financeira. Até a próxima!